Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! Dando sequência ao tema da semana passada, que foi sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a advogada Caroline Utomi passa importantes dicas e orientações aos empresários. O economista e sócio da Fintech, Alexandre Chaia, falando sobre taxa de juros, taxa de câmbio e crescimento para 2021. O advogado Marcos Tavares Leite, comentando sobre a medida provisória assinada esta semana com o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da Ibrachina, Instituto Sociocultural Brasil-China, Thomas Lau. Fique conosco. Depois de um longo período de estabilidade da taxa de juros, o Banco Central começou o processo de aperto monetário com um aumento de 0,75% na taxa de juros básica da economia. Esse aumento fará com que o custo do crédito comece a aumentar, mas tem como principal objetivo a contenção da inflação, que é hoje um dos principais problemas que o Brasil começa a enfrentar. Essa inflação ela tem origem em dois pontos. O primeiro, o aumento do preço das commodities, e o segundo, o aumento da taxa de câmbio. Com esse movimento, o Banco Central pretende, de um lado, diminuir a tendência de repasse da inflação para os próximos anos, e essa é a principal preocupação para 2022, e de alguma forma tentar fazer com que o câmbio caia. O câmbio é uma das principais variáveis que impactam a vida dos empresários, porque esse custo faz com que combustível e alguns produtos básicos como aço, cobre, toda a parte de commodities tendem a aumentar de preço, inviabilizando a margem de ganho dos empresários. Por outro lado, o que o Banco Central também está preocupado é com a incerteza sobre o cenário político. E dessa forma o Banco Central coloca pressão sobre o governo federal para de alguma forma volte a acelerar as reformas para trazer investidores para o Brasil e com isso voltar a fazer a economia crescer. O cenário para o próximo trimestre é um cenário ainda complicado, esse segundo trimestre de 2021 ainda vai ser um cenário de incerteza por conta da dificuldade de vacinação, desse início do ciclo de aperto monetário e principalmente por conta da incerteza política que faz com que nenhum investidor nacional ou investidor internacional tenha interesse em desenvolver novos projetos no Brasil. Porém, para o final do ano, a tendência é, a partir da economia, a partir da vacinação ocorra de forma mais acelerada e a economia volte ao normal, que as pessoas voltem a olhar para o mercado consumo brasileiro e tenham algum interesse em colocar recursos. Então, para esse primeiro semestre, a economia ainda andará de forma bem devagar, mas a expectativa que temos hoje é que o segundo semestre comece a ter um movimento melhor e 2022 possa ser um ano de alguma recuperação. Dando sequência ao tema da semana passada, a advogada especializada em proteção de dados pessoais, Caroline Utomi, passa importantes e valiosas informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aos empresários. Fique atento. Bom, todas as empresas precisam se adequar à LGPD, desde o cafezinho da esquina até o Google. Portanto, as empresas que ainda não iniciaram o seu processo de adequação à LGPD já estão irregulares, porque a legislação entrou em vigor em setembro do ano passado. E aí ocorrem algumas dúvidas. A LGPD teve sua multa administrativa suspensa para que passe a valer apenas em agosto de 2021, ou seja, apenas agosto deste ano. Mas a legislação ela já está em vigor.
Portanto, essa multa que é prevista na LGPD, que podem ser multas com relação à pecúnia, então até 50 milhões de reais, suspensão das atividades, eliminação dos dados pessoais, advertências. Essas multas, elas serão aplicadas pela ANPD, que é o órgão fiscalizador criado para que efetivamente a LGPD seja cumprida. Mas, como a legislação já está em vigor, nada impede que as empresas sejam sancionadas através do Poder Judiciário ou até através de outros órgãos administrativos, como o PROCON. Isso já aconteceu desde o ano de 2018, utilizando como base a LGPD. Então, precisamos estar atentos porque a multa passa a valer a partir de agosto de 2021. Mas você já precisa estar adequado a essa legislação. No dia 29 de março foi assinada a medida provisória que busca trazer um melhor ambiente de negócios do Brasil. Ela traz várias previsões de alterações, principalmente buscando a facilitação no registro e alterações de empresas. Dentre isso, está previsto já uma unificação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no sentido de que ele abranja também as inscrições estaduais e municipais, tudo, portanto, unificado num único número. Busca também a simplificação para alvarás e licenças de funcionamento para as atividades consideradas de médio risco, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade pelo empresário. Também traz aí previsões de simplificação na questão do comércio de serviços, importação e exportação no comércio internacional, facilitando, portanto, o trâmite no comércio exterior. Traz previsão também, buscando maior segurança jurídica nas execuções de contratos, tanto no que diz respeito a uma definição clara quanto à prescrição, como também buscando uma celeridade nos processos de execução. Tudo isso será levado ainda à Câmara dos Deputados, será analisado no Senado Federal, e o importante é que realmente se tenha mecanismos de desburocratização, que se simplifique a formalização e a manutenção da atividade formal do empresário em geral. Mas tudo isso tem que ser feito com absoluta segurança, com rígido controle para evitar fraudes, simulações, criação de empresas fantasmas e situações também que ainda podem, no futuro, onerar mesmo o empresário de boa fé. É fundamental que nós acompanhemos, portanto, e o SIMP vai acompanhar todo o trâmite desta medida provisória, no sentido de que, com desburocratização, com simplificação e segurança jurídica aos empresários em geral, mas principalmente o empresário da micro e da pequena indústria, seja assegurada uma atividade formal, regular, segura, permitindo que o empresário sério possa efetivamente exercer e se dedicar à sua atividade produtiva. É esse o trabalho do SIMP. Vamos acompanhar toda a tramitação da medida provisória, aperfeiçoando, melhorando onde deve ser melhorada e impedindo também tudo aquilo que possa gerar mais insegurança em todos. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Thomas Law, presidente da Ibrachina, Instituto Sociocultural Brasil-China, e o mais novo indicado pelo Brasil na ONU. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, Dr. Cury. Thomas, nos conte dessa honrosa nomeação que você recebeu. Sim, o nosso presidente Felipe Santa Cruz, da OAB Nacional, ele fez uma comissão especial para questões da ONU. E por quê, Cury? Porque, na verdade, a gente está passando por uma situação muito difícil, que é a pandemia. Sim.
E agora a gente está vivendo praticamente uma guerra. Então é necessário que os países tenham uma interlocução, que os advogados consigam falar com outros advogados de outros lugares do mundo. Sem dúvida. E a origem de tudo isso da ONU, se você for analisar lá atrás, era a questão depois da Segunda Guerra Mundial. Na Liga das Nações, que surgiu a união dos povos. Então o momento que a gente precisa agora não é uma ação descoordenada de cada país, e sim a união dos países em prol... orquestrada, em prol de pesquisa, em prol da retomada econômica, dos países se juntarem e analisarem de que forma a indústria, tanto aqui do Brasil, a indústria da China ou a indústria americana, de que forma o povo consegue se unir e sair desta crise, tanto a crise sanitária como a crise econômica. Sem dúvida, isso é importantíssimo. Bom, já que você tocou no assunto relacionamento Brasil-China, a interlocução com a China, você acredita que está melhorando, vai se manter? Qual a sua avaliação? A minha avaliação, Cury, que o Brasil e a China já têm uma relação diplomática há mais de 46 anos, é o maior parceiro comercial do Brasil há 12 anos consecutivos. Sem dúvida. 30% da pauta de exportação do agro brasileiro vai para a China. A balança comercial é favorável ao Brasil. E agora, evidentemente, o que a gente precisa, o que o Brasil precisa, é realmente de uma diplomacia do pragmatismo responsável, né? O chanceler, o Itamaraty, tem que dialogar sim com os países, tem que pedir ajuda sim para os países que produzem as vacinas, que detêm a tecnologia de vacinas, tanto vacinas americanas, vacinas indianas, desde que aprovadas pela Anvisa, ou mesmo as vacinas chinesas, que já tem aqui no Instituto Butantan a Coronavac, como um exemplo. Nessa relação que você coloca do entrosamento internacional, com a saída do chanceler, saiu recentemente do governo, na sua avaliação, vai melhorar a relação com a China? Com certeza, Cury. Por quê? Porque teve um desgaste diplomático lá atrás, né? No início da pandemia teve um desgaste diplomático, o embaixador da China também tweetou, respondeu nas redes sociais. Então, sim, eu acho que agora, a partir deste momento em diante, eu acho que as relações comerciais falam por si só, né? Os números já demonstram essa parceria comercial. Mas eu acho que acredito que a diplomacia dessas relações diplomáticas vão melhorar muito. Que seja muito bem-vindo essa melhora nas relações. Bom, falando nisso, existem grandes dúvidas e pelo desconhecimento das pessoas, o que é que realmente, além da relação comercial, importantíssima, o que a Ibrachina faz, o que os empresários chineses fazem? Eles ajudam, eles têm obras sociais, enfim, nos conta um pouquinho a respeito, por favor. Cury, nessa pandemia, que foi um alarde para todos, a gente começou a participar também do Comitê de Crise Covid-19 do Congresso Nacional, que foi instituído o ano passado. Logo no começo da pandemia, o Congresso, já atentamente a essa questão da pandemia, criou um comitê da FRENCOMEX, Frente Parlamentar de Comércio Exterior, junto com o deputado federal Evair de Mello, representante do agronegócio também do Espírito Santo, e o nosso comitê, que tem o nosso instituto, também compõe a Embaixada da China, a Anvisa e demais entidades públicas e privadas. Então, desde o ano passado, Cury, fizemos inúmeras doações, inclusive com a ajuda de empresas chinesas e cidades chinesas, né, cidades irmãs. Eu vou te citar o exemplo de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu também tem uma cidade chinesa irmã, né, um pacto de irmandade, e eles fizeram doações de máscaras N95. Então, diversas cidades brasileiras receberam doações da China em prol também do combate a essa pandemia. Esse comitê parece que ajudou quando esse material que veio da China ficou preso
na alfândega. Sim, o material ficou preso na alfândega. A própria Anvisa também ajudou a liberar máscaras N95 para os hospitais públicos. Que era uma doação? Doações de governos, cidades chinesas, províncias chinesas. Ou seja, material sem ônus para o Brasil. Sim, sem ônus. Agora, além disso, vocês têm feito, me parece, que outros atos extremamente importantes e caridosos. Sim. Por exemplo? A crise sanitária no Amazonas, em Manaus. Teve o SOS Manaus. E por via do nosso comitê de crise, Cury, através inclusive do deputado federal Marcelo Ramos, ele fez um pedido e nós, do nosso instituto, junto com as empresas chinesas, conseguimos enviar cilindros de oxigênio, um container ISO, que foi um container que saiu aqui de São Paulo. Inclusive as Forças Armadas nos ajudaram a fazer o transporte para Manaus. Então foi uma operação, uma força-tarefa, uma verdadeira ajuda humanitária que sensibilizou grandes empresários e inclusive o embaixador da China, que também fez esse contato com várias empresas chinesas, e eu posso aqui citar porque claro. Foi publicado, enviaram. A Huawei ajudou com respiradores de oxigênio, a Gree, que é uma empresa também que já está sediada no Brasil, a BYD, que está em Campinas, que é uma empresa de carros elétricos, a XCMG, que é uma empresa que está sediada em Pouso Alegre, que mexe com guindastes, também ajudou com as doações. Então a Lenovo, dos computadores, também ajudou. Então isso tudo foi legal porque foi uma ajuda de grandes empresários e empresas chinesas em prol do simbolismo que é o Amazonas, né? Mas recentemente parece que houve uma doação de respiradores também. Sim, isso foi agora recentemente em Brasília, a TikTok e a ByteDance. A TikTok é aquele aplicativo nos celulares que está uma moda. Eles fizeram uma doação de 100 respiradores para os hospitais públicos do Distrito Federal, Cury. Isso foi bem recente. Bem recente, né, essa semana. E quem também recebeu esses respiradores foi o governo do Distrito Federal. Inclusive, Brasília também recentemente tem uma cidade irmã que, adivinha onde é, Cury? Não sei. Macau. Que coisa boa. E Macau, a gente sabe que também eles falam a língua portuguesa em Macau. Como se fosse a Las Vegas da Ásia, Macau. Cestas básicas também foram doadas pela Ibrachina e as empresas chinesas. Sim, na verdade, Cury, a gente faz um trabalho aqui do nosso instituto junto com as comunidades aqui de São Paulo. Temos projetos sociais, inclusive de futebol, inclusão social através do esporte, da dança, do balé. E lá em Paraisópolis fizemos umas doações também de cestas básicas, de sacos de batata, inclusive. Então, eu acho que agora é um momento de união mesmo, de solidariedade e ajuda dos empresários em prol da sociedade como um todo. Sem dúvida. A Ibrachina está desenvolvendo um trabalho, ela vem num crescente extremamente grande sobre o seu comando, sobre sua gestão, de parcerias no passado, no presente e no futuro também. Você quer falar um pouquinho a respeito disso? Não, com certeza, Cury. A gente tem parcerias com diversas entidades, diversas universidades. Eu posso citar aqui o Mackenzie. Agora a gente tem um pacto com o Centro de Liberdade Econômica para fazer o estudo do quê? Até onde você tem a liberdade econômica no nosso país? Até onde as agências podem afetar essa relação comercial de empresas estrangeiras? Isso é um ponto. Temos parcerias com o SIMP, inclusive, com o LID China. E agora a gente vai fazer também um centro de estudos avançados, Brasil-China, não só Brasil-China, mas eu diria que com a Ásia toda. Cury, temos centros universitários querendo fazer querendo conhecer o Brasil e a América Latina. Que bom. América Latina. Que bom, vamos trabalhar nisso, se Deus quiser. Existe também um jogo que você está trazendo para o Brasil ou está lançando no Brasil que mantém o distanciamento social e que pode ser efetuado. O que é esse jogo? É o nosso Copa Ibrachina.
Curi, na verdade, assim, na China eles se jogam muito tênis de mesa. Sim. Né? E tem um distanciamento social ali com tênis de mesa. E no Brasil é o futebol. Sim. Só que a gente está misturando as duas coisas numa modalidade só, que é a Copa Ibrachina é o tênis de mesa com o futebol. É a mistura de uma mesa de ping-pong, só que você só pode utilizar o pé, cabeça, e vira uma nova modalidade, aí, um esporte para nessa reinvenção durante essa pandemia que nos aflige a todos. E a bolinha é o quê? A bola é a bola de futebol. É bola de futebol. Ou seja, um jogo novo, desafios novos, invenções novas, novas fórmulas. É um jogo novo com grandes craques. Já fizemos um primeiro Copa Ibrachina no Sul, inclusive com o Amaral, a Milene, vários jogadores aí que sabem jogar o futebol. Olha que coisa boa. Nós estamos próximo do nosso fim do tempo e gostaríamos das suas considerações finais. Eu quero agradecer, Curi, mais uma vez por estar no programa, para falar um pouquinho dessas relações Brasil-China na atualidade e reforçar o nosso compromisso perante a sociedade brasileira de que temos que pensar em modalidades novas, pesquisa e a saída para a retomada econômica e também a retomada, a sair dessa crise sanitária. É importantíssimo essa afirmativa sua, que eu tenho certeza que você fala em nome da comunidade chinesa, de um excelente trânsito junto às autoridades governamentais, ou seja, um dos porta-vozes, claro que os oficiais são os embaixadores e o cônsul, e na esfera privada, imagino que você é um deles, porta-voz. Parabéns pela iniciativa, parabéns por o que tem sido feito, mas queremos ver isso cada vez mais e num relacionamento cada vez maior entre Brasil, China e com os outros países também. A união, como você colocou, em prol da superação da crise sanitária e da crise econômica. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.